Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje, nós vamos estudar sobre a diferença entre o médico humano e a igreja. Dentro do nosso tema, qual o papel da igreja na sociedade? Às vezes a gente confunde o que é a medicina humana e o que é a medicina espiritual. E às vezes a gente entende que a gente precisa unir os dois, tanto a medicina humana quanto a medicina espiritual. Existem duas vertentes, né, para as medicinas, tanto a espiritual quanto a física, e as duas servem para a cura física e cura espiritual. O que o médico de homens, né, o médico físico, ele trata? O médico foi chamado por Deus para cuidar do corpo físico. Ele age no meio do campo da ciência e da saúde, trazendo alívio para as dores do corpo e prevenindo as doenças. A medicina é um dom divino colocado a serviço da vida, mas tem limites. O médico trata o corpo, mas não pode curar a alma. Doenças físicas é um bom exemplo. Lucas 5:31. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Pergunta: o que o médico faz diante de uma enfermidade física? Ele diagnostica e trata o corpo com o conhecimento que Deus o permitiu mediante a ciência. Ferimentos e acidentes. Isaías 38:21. Disse Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplastro sobre a úlcera, e ela recuperará a saúde. Por que Deus permitiu o uso de remédios naturais nesse contexto de Isaías? Para mostrar que a medicina é um instrumento que pode ser usado para restaurar o corpo. Já a saúde mental, Provérbios 17:22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Como o médico pode ajudar nas doenças da mente? Ele trata com terapias e medicamentos, mas também reconhece a importância da fé e do equilíbrio espiritual. Já a igreja, o que a igreja trata? A igreja é o hospital de almas. Trata feridas espirituais, emocionais e relacionais. Ela cuida do interior do homem, conduzindo-o à salvação, à restauração e ao propósito de Deus. O que o médico não pode curar, Cristo pode transformar. Pecado e arrependimento. Tiago 5, do 15 ao 16. A oração da fé salvará o doente. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. O que a igreja faz que o médico não pode fazer? A igreja conduz o homem ao perdão, cura interior e reconciliação com Deus. Feridas emocionais. Salmo 147, versículo 13. Sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Quem cura as dores da alma? Jesus, por meio da palavra e da comunhão com a igreja. Vida espiritual. João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Qual o papel da igreja na vida espiritual do cristão? Alimentar com a palavra, fortalecer na fé e manter o foco para a eternidade. Nossos versículos chaves, que vamos iniciar a nossa leitura bíblica, nós vamos começar com Mateus. Mateus, o capítulo é o 9, nós vamos ler o versículo 12, que tem muito a ver com Lucas. Lucas, que a gente leu lá em cima, Lucas... Aqui, tá voando aqui minha Bíblia. Tem a ver com Lucas 5:31. Tá coligado diretamente. Mateus capítulo 9, versículo 12.
Leiamos. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Se precisamos ter cura para uma ferida no corpo, nós vamos nos direcionar até o hospital mais perto da nossa casa, ou a UPA mais perto, e vamos até o hospital para sarar a ferida. Ou seja, o médico ele vai ver qual é a intensidade, ele vai ver qual foi o tamanho do corte, ele vai ver qual é a melhor medicação para cicatrizar, a melhor pomada. Então, o médico físico, o médico homem, ele vai buscar as curas para o nosso corpo, baseado naquilo que aconteceu. Se eu caí na rua e tive uma fratura na perna, eu vou buscar o quê? Um ortopedista. Se eu caí e me cortei, eu vou buscar um clínico geral. Agora, se eu estou com uma cólica, uma dor na barriga, qualquer coisa, eu vou buscar um gastro. E aí aí por diante. Cada médico com a sua especialidade. Assim funciona com a palavra. Cada palavra ela tem uma função nas nossas vidas. Se a gente precisa de cura emocional, a gente vai buscar onde? Nas escrituras. Se a gente precisa de cura espiritual, a gente vai onde? Nas escrituras. As escrituras sagradas, elas servem para nos ajudar e nos orientar a sair do nosso engano moral, né, estrutural, aquilo que a gente aprendeu com a sociedade, né, com a vida também e com as nossas limitações. E assim a gente vai buscar um novo rumo através das escrituras. Os 10 mandamentos são algo que para a gente serve como um norte. Até na nossa Constituição tem parte dos 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. E por aí vai, meu irmão. E por aí vai, meu irmão. Nós precisamos do médico, tanto físico quanto o médico espiritual. O médico espiritual foi deixado por Cristo Jesus, que são as Escrituras Sagradas, para justamente nos corrigir, nos moldar e nos modificar. Vamos lá para Salmos 147, o versículo é o 3. Salmos 147, versículo 3. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ou seja, somente Deus e Cristo Jesus e a sua palavra é que curam essas feridas que foram deixadas pelos seres humanos. E até mesmo por nossas escolhas. Escolhemos muitas das vezes caminhos tortuosos, aos quais não temos noção do mal que vai nos fazer. Mas Cristo Jesus, ele tem a chave para girar e te ajudar a sair de todo e qualquer problema. Quando encontramos com as Escrituras, não tem como a gente permanecer do mesmo jeito. As Escrituras Sagradas, elas servem como um norte, como um direcionamento para nos moldar e nos modificar. Eu sempre costumo dizer, eu sou meio doidinha, já vê pelos meus devocionais, só que eu sou mais do que isso, tá? Só para deixar bem explícito, eu sou mais doida do que isso, sou bem doida mesmo. Então, Deus, ele usa a nossa personalidade e modifica o nosso caráter. Um cristão com um caráter modificado, ele é um cristão renovado. Mas Cristo Jesus, ele não muda a nossa personalidade, quem a gente é. Porque ele usa quem a gente é para muitas das vezes trazer outras pessoas para o reino. Existem pessoas que não gostam da minha personalidade, existem pessoas que se amarram na minha personalidade. E se deixar, vem para minha casa e fica aqui na minha casa o dia inteiro, não quer ir embora, de tanto que gosta da minha pessoa. Então, Deus, ele usa a nossa personalidade para ajudar a pessoas a chegarem até o reino, a chegarem até a mostrar para as pessoas
Que Cristo Jesus não é esse cara chato que fala, você não pode, você não deve, você não vai, você não mexe. Cristo Jesus não é assim. Cristo Jesus, ele te convida, ele te chama. Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Descanso para a sua alma. Descanso para as suas necessidades físicas. Descanso para a sua mente, porque você vai deixar os seus problemas de lado e vai entregar a quem realmente vai resolver, a quem realmente pode curar a sua vida. Cristo Jesus, ele te chama, te convida, como um gentleman, um educado. Ele não te obriga. Você vem a Cristo Jesus porque você quer. Uma vez ouvi de um pregador que ele disse o seguinte: quem vem para Jesus Cristo é porque está sentindo que algo na sua vida não está legal, não está bacana. E por isso ele vem até Cristo Jesus e passa a conhecê-lo. Cristo Jesus, ele te aceita do jeito que você vem. Mas Cristo Jesus, ele não aceita que você permaneça pecando deliberadamente. É uma troca. Ele fala para você, lancem sobre mim o seu fardo. O próprio Cristo Jesus diz para nós lançarmos, né, sobre ele. Então, quando Cristo Jesus ele fala para lançarmos sobre ele os nossos fardos, é para largarmos a vida, aquele passado que a gente teve, aquelas escolhas erradas que tivemos, e seguirmos e prosseguirmos para o alvo. Jesus, quando ele chama alguém, que ele cura alguém, Jesus ele diz no final, seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. É o próprio Cristo que diz para você hoje, vá e não peques mais. Faça novas escolhas. Tome um novo rumo. Porque Cristo Jesus tem o melhor para te dar. E Ele quer te entregar o melhor. Basta você querer. Evangelho de Marcos, o capítulo é o 2, o versículo é o 17. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. E está coligado também com Mateus, capítulo 9, versículo 12. Ouvindo Jesus, lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus te convida hoje como pecador para que você resista ao pecado, para que você resista ao mal que habita na sua vida. É muito difícil. Jesus em momento nenhum disse que seria fácil. Em momento nenhum. Jesus, pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus chama pecadores. Vemos muitos justos na igreja arrotando santidade. Não porque eu dou dízimo. O meu dízimo é 30%. Meu irmãozinho, você já leu a Bíblia? Vamos sentar, vamos estudar, vamos aprender das Escrituras Sagradas. O dízimo tinha um propósito. O dízimo tinha um direcionamento. Se vocês quiserem, também posso fazer um devocional falando só sobre dízimos e ofertas. Para mim é um prazer falar da palavra do Senhor. Cristo Jesus quer o seu coração, não o que está na sua conta bancária. Se você não tiver nada na sua conta bancária, o que você vai oferecer para Cristo Jesus? O que você acha que Cristo Jesus quer de você? Cristo Jesus quer a sua devoção. Cristo Jesus quer o seu amor. Cristo Jesus quer a sua fidelidade, quer a sua intimidade com Ele.
É isso que Cristo Jesus quer. Jesus Cristo não quer o que tem na sua conta bancária. Eu costumo dizer que 0 multiplicado por qualquer número, ele se torna 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Se você multiplica 9 vezes o 0, vão ter 9 zeros. Se você multiplica 0 por 100, vão ter 100 zeros. Jesus te dá o devido valor que você precisa. Como pecadores, Jesus ele nos chama ao arrependimento. Jesus nos convida para uma nova vida. Mas isso é uma escolha sua, é uma decisão sua. Não adianta ficar depois, eu costumo dizer aqui nas minhas conversas, depois, quando Jesus voltar, ficar assim, ó. Mas, Senhor, ninguém quis me lembrar do Evangelho, Senhor. Ninguém pegou pra mim. Ninguém falou de Jesus pra mim. Caraca, cara. Você tem YouTube, você tem TikTok, você tem Facebook, você tem Twitter, você tem Instagram, você tem todas as redes sociais, você tem a Bíblia. E se você não tiver a Bíblia, acredito que no seu bairro tenha uma igreja. Tem aquela irmãzinha bem idosinha que chega, minha filha, vamos escutar a palavra do Senhor? Sempre tem. Não adianta. Sempre tem um que chega para você, fora os DJs. Bom dia, aceita a palavra do Senhor? Não tem como você dizer que Cristo Jesus não bateu na sua porta, que Cristo Jesus não trouxe a mensagem para você. O Evangelho no dia de hoje foi pregado a toda criatura. Tem até isso de iPhone, gente, fazendo dancinha de TikTok. Quanto mais o Evangelho. Mas é aquilo. Aonde estará o seu coração? Ali estará o seu Deus. Depende da sua intensidade, daquilo que você busca, daquilo que você quer. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas da lista, né? Vamos deixar isso bem especificado, bem exemplificado, bem grande assim, né? Tem uma lista em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o 33, que diz quais são essas coisas que Cristo Jesus ele vai nos suprir. Mas para isso, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Entende? Então, não é simplesmente eu chegar e dizer, quer dizer, Jesus, que o Senhor, né, disse que precisávamos nos converter? Deixa eu ler aqui um instantinho aqui. Parágrafo tal, do versículo tal. Não está escrito isso não. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus é um papel nosso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é uma obrigação nossa. É um dever nosso como seres humanos e como cristãos. Se você não está buscando o reino de Deus, o problema não está nas Escrituras, mas sim entre a cadeira e o seu telefone celular. Desculpa. Vamos lá para Tiago? Tiago, capítulo 5, o versículo é o 14 e o 15. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. O próprio Jesus, ele nos fala, através do Evangelho, através de Tiago, que os curados, os doentes serão curados com a fé, buscando em oração e também buscando a medicina física.
né? Vou ler novamente o versículo, versículo 14 e o 15, que eu só li o 15. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. A cura não está nas mãos do presbítero, a cura não está na mão do pastor, a cura vem de Cristo Jesus. O nosso papel como igreja é orar pelos doentes. Quando uma igreja se une em oração, Jesus move a sua mão. Até rimou. Quando a igreja se une em oração, Jesus move a sua mão. Devemos depositar fé e crédito e buscar ajuda física com médicos e espiritual com o médico dos médicos, Deus e o próprio Cristo Jesus, que cura os seus, que ama os seus. Devemos buscar ajuda física e espiritual. O médico trata o corpo, a igreja, com Cristo como cabeça, trata a alma e do espírito. A medicina humana cuida da vida terrena, a igreja cuida da vida eterna. Devemos valorizar a medicina, mas reconhecer que só Cristo cura completamente, de dentro para fora. Assim como buscamos um médico quando o corpo dói, devemos buscar a igreja quando a alma está ferida. O corpo precisa de remédio, mas a alma precisa de arrependimento, oração, comunhão e fé. Deus pode usar ambos. O médico para curar o corpo e a igreja para restaurar o coração. Conclusão. O médico trata o sintoma, mas Cristo trata a raiz. A medicina é um presente de Deus para o corpo e a igreja é um presente para o espírito. Quando unimos os dois, cuidamos do físico e do espiritual. Encontramos equilíbrio, saúde e paz verdadeira, porque para a cura completa vem de Deus, que opera tanto pela ciência quanto pela fé. É Cristo Jesus que opera. Então, Cristo Jesus usa o médico terreno para nos ajudar de forma surreal. E assim nos dá a cura que tanto precisamos. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, Pai. Perdoe nossos erros, nossas falhas. Obrigada por nos mostrar, Pai, que o médico físico cuida das doenças do corpo e o Senhor cuida das doenças da alma. Aquelas doenças que ninguém consegue ver, mas o Senhor, dentro do nosso íntimo, consegue ver e retirar. Nos ajude, Pai, a buscar cada vez mais o Senhor, a buscar cada vez mais o teu hospital, que é a tua igreja. Que possamos, Pai, ser esses médicos que o Senhor tanto deseja para curar outras almas. A tua palavra nos conforta, nos consola, nos transforma. Que possamos, Pai, entender que é através do Senhor que nós temos cura para nossas almas. Muito obrigada, Pai. Dirige nossas vidas. Toma o nosso dia de hoje em tuas mãos. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.